Dizem que algumas das melhores coisas da vida são encontradas quando você nem está olhando. Acontece que este ditado também se aplica à história, desde uma ponte da Idade do Ferro na Escócia até uma estátua romana. Bem-vindo a um novo vídeo. Aqui estão as 14 descobertas acidentais históricas mais surpreendentes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal, é grátis agora. Vamos começar. Número 14. Ponte da Idade do Ferro. Em 2018, os arqueólogos encontraram uma descoberta de 2.000 anos enquanto exploravam o íngreme e desgastado Corredor Lewis, na Escócia. Uma ponte que remonta à Idade do Ferro, mas provavelmente não é o que você pensa que foi esta descoberta. Desenterrada durante a construção de uma casa moderna, os trabalhadores encontraram uma câmara subterrânea revestida de pedra. A câmara foi provavelmente construída por volta de 350 a.C. Foi construída na terra, aproveitando as temperaturas naturalmente frias e estáveis no subsolo, o que o tornaria um espaço de armazenamento ideal para produtos perecíveis como laticínios e carnes numa época em que não havia formas alternativas de manter os alimentos frescos. Um ambiente fresco constante teria ajudado a prevenir a deterioração, permitindo às comunidades armazenar as suas provisões durante mais tempo e gerir os seus recursos de forma mais eficaz ao longo do ano. Os arqueólogos acreditam que isto estava associado a uma casa redonda próxima, um tipo de habitação comum na região durante a Idade do Ferro. Estas estruturas eram normalmente utilizadas não apenas para habitação, mas também para atividades comunitárias. Neste caso, o armazenamento de alimentos era um aspecto crítico da sobrevivência no clima rigoroso e imprevisível das áreas exteriores. Edição 13. Cópia de $4 da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Em 1989, um homem da Filadélfia fez o que pensou ser uma simples compra no mercado de pulgas por $4 de uma pintura antiga e inexpressiva, alojada em uma moldura dourada ornamentada. Nada de especial. Mal sabia ele que a pintura trazia uma surpresa bastante inesperada para ele. Ele pretendia descartar a pintura e reaproveitar a moldura, mas ao desmontá-la, descobriu um pedaço de papel atrás da tela. Agora, este documento não era o que eu esperava. Acabou sendo uma cópia impecável da Declaração da Independência, um dos panfletos originais impressos na noite de 4 de julho de 1776. Este documento, conhecido como Panfleto Dunlap, foi uma das primeiras 200 cópias impressas a quente, quando a tinta ainda estava secando. Esses panfletos foram distribuídos pelas colônias para espalhar a notícia da independência americana por toda parte. No momento de sua descoberta, apenas 24 broadsides Dunlap eram conhecidos. A descoberta do homem acrescentou outra peça à coleção muito limitada da história americana. Foi inicialmente estimado em cerca de $1 milhão em leilão, mas foi vendido por muito mais, $2.400.000. Mas o valor deste pedaço de história foi valorizado ao longo do tempo por quase uma década. Este pedaço de papel foi posteriormente vendido novamente por $7.400.000 ao produtor de televisão Norman Lear, que então levou o documento para uma turnê pelos Estados Unidos. Agora, esta é a descoberta acidental que eu gostaria de experimentar. Imagine uma compra de $4 transformada em $2 milhões. Número 12. Carteira de mulher encontrada no banheiro do cinema, datada de 1958. Em 1958, Floyd Kurth foi ao Plaza Theater em Atlanta, provavelmente curtindo uma noitada com seu marido Roy. Ele mal sabia que sua carteira iria literalmente escorregar pelas fendas. 65 anos depois, em 2023, sua carteira se tornaria um pedaço da história. Naquele ano, a carteira de Floyd Colbert foi descoberta atrás da parede do banheiro, durante reformas no histórico teatro. A carteira foi descoberta por empreiteiros, e eles não acreditaram no seu conteúdo. A pequena carteira continha tudo, desde fotos de família em preto e branco até cartões de crédito de lojas de departamentos locais, há muito fechadas, e até rifas de um Chevrolet. Tudo isso remonta à década de 1950.
A descoberta estava tão bem preservada que trouxe de volta ao passado a família de Floyd, que não sabia da existência da carteira. Ainda mais incrível que a carteira era seu dono, uma figura comunitária querida, membro fundador da filial de Atlanta da United Cerebral Palsy e uma voluntária ativa que deixou um legado de bondade e serviço à sua família. Continuando sua tradição de retribuir, ele organiza um torneio anual de golfe beneficente conhecido como Surf Cup, que arrecadou fundos substanciais para causas que lhes são queridas. Número 11. Um dos maiores dentes de mamute já vistos, em 2019, enquanto reorganizavam o seu jardim em Devon, um casal de reformados fez uma descoberta inesperada. Steven e Stella Highshire tropeçaram no que parecia ser um grande objeto desgastado próximo a um vaso de flores quebrado. Descartaram-no como algo comum, e foi somente quando assistiram a uma palestra no Museu de Sidmouth que perceberam que haviam descoberto um dos maiores dentes de mamute já encontrado no Reino Unido. Acredita-se que este tesouro pré-histórico, pesando 12 libras e medindo 5 metros de comprimento, seja um molar inferior de um mamute lanoso, um dos maiores de seu tipo. Acredita-se que o dente tenha mais de 10 mil anos e se desgastou com o tempo. Isso significa que esse dente poderia ter sido maior durante a vida do mamute. O casal decidiu doar a descoberta ao Museu de Sidmouth, onde logo passou a fazer parte da coleção. Número 10. Espada de 3.200 anos. Em 2019, arqueólogos que trabalhavam na ilha espanhola de Maiorca, também conhecida como Mallorca, tropeçaram acidentalmente numa espada de 3.200 anos, tornando-a uma das poucas armas da Idade do Bronze. Na ilha, a espada foi descoberta incrustada em uma rocha em um local que estava sendo preparado para um museu. Quando a equipe começou a limpar os escombros, eles ficaram chocados ao descobrir este artefato antigo que de alguma forma sobreviveu à devastação do tempo. A espada não foi enterrada acidentalmente. Em vez de acabar acidentalmente no subsolo, a espada foi cuidadosamente enterrada como parte de uma oferenda ritual. Veja, sabemos pouco sobre as pessoas que viveram na região até hoje. Os construtores eram conhecidos pelas suas impressionantes estruturas de pedra, mas pouco se sabe sobre a sua vida cotidiana ou práticas espirituais. Por que enterrariam uma espada? Qual é o significado? Os pesquisadores ainda estão tentando encontrar a resposta até hoje. Número 9. Mineiros de pedras preciosas encontraram o fóssil de um antigo monstro marinho nas profundezas do coração de Alberta, Canadá. Mineradores de pedras preciosas estavam em uma missão de rotina escavando a terra em busca de uma pedra preciosa rara e vibrante, nascida das conchas fossilizadas de antigos moluscos marinhos. Mas em vez de simplesmente descobrirem pedras preciosas, eles desenterraram quase o fóssil completo do Tilosaurus, um monstro marinho colossal que governou os antigos mares há 70 milhões de anos. Este espécime em particular, com 2,10 metros a 2,70 metros de comprimento, foi encontrado notavelmente intacto, com suas mandíbulas poderosas e corpo alongado perfeitamente preservados no xisto preto e liso. O Tilosaurus é conhecido como o T-Rex dos mares. Foi um predador de ponta durante o final do período Cretáceo que dominou a rota marítima interior ocidental, que outrora dividiu a América do Norte. O Tilosaurus não era um réptil marinho qualquer, era um mosasauro, um grupo de temíveis lagartos marinhos que podiam crescer até mais de 12 metros de comprimento, tornando-se um dos principais predadores de sua época. O Tilosaurus tinha um corpo construído para caçar com membros muito musculosos que evoluíram para nadadeiras em forma de remo e uma cauda longa e robusta que o ajudava a navegar rapidamente pelas águas. A boca era repleta de fileiras de dentes cônicos perfeitos para agarrar e segurar suas presas, o que incluía qualquer coisa que pudesse dominar, desde peixes grandes até outros répteis marinhos. Uma vez que esse predador travasse suas mandíbulas em seu alvo, escapar seria quase impossível. Imagine quão monstruosas seriam essas criaturas nos oceanos de hoje. Número 8. Cientistas descobrem acidentalmente um marsupial australiano com pelo bioluminescente.
Em 2020, os cientistas fizeram uma descoberta acidental na Austrália. Tudo começou quando pesquisadores curiosos sobre a biofluorescência do ornitorrinco decidiram testar outros mamíferos australianos sob luz ultravioleta. Eles acenderam após exposição à luz ultravioleta. Agora, o que exatamente é fluorescência? Isso ocorre quando um organismo absorve luz em um comprimento de onda e depois a reflete de volta em um comprimento visível, no caso do wombat. Isso significa que seu pelo absorve a luz ultravioleta e a emite como um brilho esverdeado que é visível no escuro. Enquanto a biofluorescência é bem conhecida em criaturas subaquáticas e insetos, seu aparecimento em mamíferos é uma descoberta relativamente recente que foi notada pela primeira vez no ornitorrinco e agora é vista em outros marsupiais. No entanto, o propósito exato deste recurso brilhante permanece um mistério. Número 7. Centenas de embarcações romanas raras. Em 2010, um navio de pesquisa britânico com a missão de explorar naufrágios modernos na costa da Itália tropeçou em centenas de navios romanos descansando pacificamente no fundo do mar. Esta descoberta inesperada foi feita enquanto a tripulação usava veículos operados remotamente para explorar as profundezas em busca de materiais radioativos. Em vez disso, encontraram-se desenterrando os restos de um antigo navio de carga romano que estava a quase 500 metros abaixo da superfície. Por mais de 2.000 anos, acredita-se que o navio romano tenha afundado entre os séculos I e II a.C., foi descoberto na costa de Síbia, uma cidade portuária perto de Roma. Curiosamente, grande parte da sua carga consistia em grandes embarcações de cerâmica, usadas para transportar produtos como vinho e azeitonas. O óleo ainda estava selado e intacto. Percebendo a importância da sua descoberta, a tripulação trabalhou incansavelmente para recuperar cuidadosamente várias das relíquias antigas, garantindo que estas emergissem intactas. Os artefatos foram então entregues a um museu na cidade histórica de Pesum, onde foram estudados e exibidos. Número 6. Uma criança descobre 11 ovos de dinossauro. Em 2019, um jovem entusiasta da ciência chamado Jiang Yang tropeçou num ninho de ovos fossilizados de dinossauro enquanto brincava ao longo do rio Dongxiang, na China. Acontece que ele tinha um grande interesse pela paleontologia, o que tornou a sua descoberta ainda mais surpreendente. Na verdade, sua curiosidade foi a principal razão pela qual ele notou os fósseis incrustados no solo. Após uma investigação mais aprofundada por especialistas, mais 10 ovos foram desenterrados, todos datando do período Cretáceo Superior, cerca de 66 milhões de anos atrás. Wuhan, muitas vezes chamado de Lar dos Dinossauros na China, tem sido um ponto importante para este tipo de descobertas, com mais de 177 mil ovos de dinossauros encontrados na Terra desde 1996. No entanto, esta descoberta acidental está definitivamente entre as mais importantes para o menino de 10 anos. Esta descoberta o inspiraria para sempre a seguir sua paixão. Número 5. Um ovo de parasita que espalhou doenças mortais há cerca de 6.200 anos. Um grupo desavisado de agricultores no que hoje é a Síria poderia ter desencadeado uma das primeiras crises de saúde pública induzidas pelo homem, completamente por acidente. Como eles descobriram isso é bastante impressionante. Tudo realmente começou com um pequeno ovo do tamanho de um grão de areia, que os pesquisadores removeram acidentalmente da região pélvica do túmulo de uma criança em Tezan, um assentamento pré-histórico ao longo do rio Eufrates. Esse ovo pertencia ao xistosoma, verme parasita causador da esquistossomose, doença que ainda hoje afeta milhões de pessoas. Esta descoberta pode não parecer inovadora, mas revela uma marca negra na história humana. Os primeiros agricultores desta parte da Síria foram pioneiros na irrigação, uma inovação que lhes permitiu prosperar nas terras áridas da Mesopotâmia, canalizando a água dos rios para nutrir as suas colheitas, transformando o seu ambiente para apoiar a população crescente. No entanto, este avanço tecnológico também teve uma consequência não intencional.
criou condições ideais para o parasita prosperar. Este verme vive em água doce e depende dela. Eles usam caracóis como hospedeiros imediatos. Agora, a introdução de sistemas de irrigação extensivos significou mais água parada, o que era perfeito para estes caracóis. Como resultado, o parasita encontrou uma nova maneira de se espalhar, viajando sobre humanos desavisados que esperavam nessas águas. Depois que as larvas fizeram contato com um hospedeiro humano, penetrando na pele, elas invadiram os corpos dos primeiros colonizadores da Mesopotâmia, onde amadureceram e se reproduziram, causando uma doença que poderia causar dor, anemia e até câncer. Agora, este ovo descoberto no antigo túmulo é a evidência mais antiga conhecida da esquistossomose e atrasou a linha do tempo de quando os humanos começaram a lidar com esta doença, enquanto a irrigação neste assentamento levou ao avanço de todo um grupo de pessoas. Também, acidentalmente, levou a uma doença que ainda afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo até hoje. Acho que há algumas coisas na história que deveriam acontecer. Número 4. A sucata acabou sendo um ovo de 33 milhões de dólares. Existem pessoas de sorte, e também há pessoas de sorte que obtêm um lucro multimilionário com uma compra aleatória. Um homem do Centro-Oeste comprou um pequeno ovo de ouro em um mercado de pulgas por cerca de 14 mil dólares. O que não é barato, mas ele arriscou e confiou em seu instinto de que poderia vender o item por um preço mais alto. O homem pretendia lucrar com o pequeno ovo de ouro, vendendo-o pelo seu valor de sucata. Mas vários negociantes de sucata o rejeitaram, dizendo que não valia muito mais do que algumas centenas de dólares. O homem pensou que tinha feito uma compra perdida, mas no final das contas, os sucateiros que o rejeitaram perderam, na verdade, a oportunidade de fazer a melhor compra de suas vidas. Perdendo as esperanças, o homem decidiu estudar o ovo. Mais tarde, uma noite, ao digitar no Google as palavras ovo e Batran Constantino, nome gravado em um relógio dentro do enfeite, encontrou exatamente o que tinha em mãos. Era um dos ovos de Páscoa imperiais Fabergé, há muito perdidos, especificamente o terceiro ovo imperial feito pelo famoso joalheiro Fabergé para a família real russa no século XIX. Este ovo, que se acreditava estar perdido para sempre, valia aproximadamente 33 milhões de dólares. O homem contatou Kieran McCarthy, um especialista em Fabergé, que confirmou a autenticidade do ovo, que foi quase derretido em sucata e foi reconhecido como um artefato de valor incalculável, o santo graal da arte. Agora, este é definitivamente um achado de sorte. Número 3. A mulher sai para passear e descobre moedas de prata. Em maio deste ano, uma mulher fez uma descoberta surpreendente durante um passeio casual pelo campo na República Checa, tropeçando inesperadamente em mais de 2.150 moedas de prata datadas dos séculos XI e XII, uma época de intenso conflito político no século XI, Idade Média. Estas moedas, conhecidas como dinari, foram provavelmente cunhadas durante o reinado do rei Breslav II e dos seus sucessores Jetsu II e Boabo II, numa altura em que o reinado era atormentado por conflitos, à medida que facções rivais competiam pelo trono e procuravam assumi-lo. Ou seja, estas moedas provavelmente foram enterradas durante este período de agitação, seja como forma de poupança de emergência ou como esconderijo de restos de guerra. As próprias moedas são uma mistura de prata com vestígios de cobre e chumbo, o que os investigadores acreditam que pode ajudar a identificar as origens da prata utilizada. As moedas estão atualmente sendo estudadas e preservadas por especialistas que planejam exibi-las no Museu Tcheco da Prata, em Carrora. Número 2. A mulher se depara com o animal mais difícil de encontrar na Austrália. A Austrália é um país rico em vida selvagem e biodiversidade. Os cientistas estimam que a Terra provavelmente tinha entre 200 mil e 300 mil espécies, das quais cerca de 100 mil já foram descritas. Entre essas espécies, há uma que é bastante esquiva, a toupeira marsupial branca do sul. Você vê apenas cerca de 5 pessoas que têm a sorte de ver uma toupeira marsupial. Não todos os anos, mas a cada década, quando uma mulher encontrou esta criatura na Austrália.
Ela sabia que era o seu dia de sorte. A mulher chamada Maureen estava dirigindo à beira de uma rodovia do Outback. Quando decidiu parar para apreciar a paisagem deslumbrante, ela sabia que não poderia ficar muito tempo naquela área. Tinha muitos camelos selvagens saqueadores. Ela estava gravando um vídeo quando se deparou com uma criatura que cavava ferozmente o solo, a toupeira marsupial. Veja bem, essas criaturas são muito difíceis de encontrar. Então, as pessoas que dedicam suas vidas para encontrar essas criaturas não vivem o suficiente para atingir seu objetivo. Por que exatamente essas criaturas são tão evasivas? Bem, para começar, não existem grandes populações delas, e elas passam a maior parte de suas vidas no subsolo. Então, se você encontrar essa criatura na natureza, considere-se com sorte. Número 1. Uma estátua. Em 2023, um projeto de construção de rotina em Burley House, uma propriedade histórica em Lincolnshire, Inglaterra, levou a uma descoberta bastante surpreendente. Uma estátua romana de quase 2.000 anos, esta descoberta foi feita por um trabalhador da construção civil chamado Greg Crowley. Crowley estava operando uma escavadeira quando bateu em algo duro. Ele pensou que não passava de uma grande pedra, porém, ao examinar mais de perto, ficou surpreso ao descobrir a cabeça esculpida em mármore de uma mulher romana. A estátua data do século I ou II depois de Cristo. As partes da cabeça descobertas pela primeira vez foram seguidas, algumas semanas depois, pela descoberta dos ombros da mulher nas proximidades. Os especialistas acreditavam que a cabeça havia sido equipada com um pino de ferro no século XVIII para fixá-la a um busto ou pedestal mais recente. Uma prática comum entre os comerciantes italianos que atendiam as aristocratas europeus da época. Infelizmente, não sabemos muito sobre essa estátua, de onde é, quem a fez ou como foi parar no estacionamento da Burley House. Algumas teorias sugerem que poderia ter sido descartada ou esquecida ao longo dos séculos, enquanto outras propuseram que poderia ter sido alvo de uma tentativa fracassada de roubo. Apesar da incerteza em torno do seu enterro, a estátua foi limpa e restaurada e está em exposição, entre outros artefatos históricos, no interior da casa. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder vídeos futuros como esse. Até a próxima!